Muito bem, senhoras e senhores, ouvintes do podcast da Escola. Hoje eu estou aqui sozinho, sem meu não sozinho, muito bem acompanhado, mas como host sozinho, né? Normalmente a gente grava com algum outro sócio da Escola, mas hoje o convidado era tão especial que dispensou o sócio da Escola. Só eu e ele já dá conta. Podia ser só você aqui, poderia ser só você, mas eu vou mediar o papo aqui. Mas, cara, hoje eu estou aqui com o Ricardo Gottschalk. O nome, só esse nome, eu tenho certeza que assim, ó, Conta Simples não seria a mesma coisa se não fosse o nome, entendeu? Só virou por causa do nome, do seu nome. Então, cara, eu até perguntei, tava brincando com ele no início, me ensina a pronunciar seu nome para eu não falar besteira na hora do podcast, né? Mas isso é o quê? É alemão esse negócio? Russo, holandês, indígena, judeu? O que é isso? Cara, é alemão. E olha só que história louca, né? Bom, então, pessoal, sou o Ricardo Gottschalk, né, que é um dos sócios da Conta Simples, mas olha que história louca. O meu avô era alemão e mudou para o Chile. Meu pai, chileno, mudou para o Brasil. Então, em casa, a gente é 3 gerações de família em 3 países diferentes. Aí agora eu estou tentando descobrir para onde eu vou, inclusive, né? Isso é o que eu Podia chamo ter de nascido em qualquer globalização. lugar. Hã? Globalização, isso aí, é o exemplo nato, né? Que massa, velho. Então é isso, cara. Deixa eu falar então por que que eu te chamei aqui, né? Por que que eu chamei você Boa. vai bater esse papo. Galera, Ricardo é sócio, fundador da Conta Simples. Conta Simples é um banco aí que entrou nessa era digital para revolucionar, né, o conceito de banco. Né? Conta Simples foi fundada em dezembro de 2018, CNPJ aberto em dezembro de 2018, só que começou a operar ali, né, em agosto de 2019, recebeu os primeiros clientes, abrir conta em agosto de 2019, terminou 2019, um ano, com 1.000 clientes, e olha o crescimento exponencial. 2019 fechou com 1.000 clientes, 2020 terminou com 13 mil clientes, mais de 13 mil clientes, e hoje, 2021, a gente está aqui ainda faltando alguns meses para terminar o ano, já tem algumas dezenas de milhares de clientes. O crescimento dos caras, assim, semanal, é um negócio absurdo. Então, não dá nem para falar qual número, que provavelmente quando você estiver ouvindo esse podcast, o negócio já vai estar bem diferente, né? E mais impressionante, os caras foram de 10 para 150 pessoas na equipe em 2 anos, né? Então, crescimento, assim, absurdo em estrutura, em número de clientes, tamanho do negócio, e tudo isso nasceu lá em 2018, com nada mais, nada menos do que 3 sócios, e virou o que é hoje. Então, hoje nós vamos bater um papo, eu quero entender, conhecer essa jornada, eu tenho certeza que a galera que está ouvindo aqui vai querer saber dos desafios e o que vocês tiveram que fazer para gerar um crescimento e um resultado desse, né? Então, cara, prazerzaço bater esse papo com você, assim, quando eu fiz o convite, você aceitou de primeira. Então, muito bom poder trocar essa ideia, vai ser um baita aprendizado e uma honra mesmo te ouvir, cara. Pô, Taioba, eu que agradeço, cara, o convite. Nada mais justo, né? Retribuir, porque lá atrás, não sei se você lembra, né? Claro que você deve lembrar, mas em 2020 a gente estava montando também, a gente montou um programa de entrevistas com uma galera, e, pô, você também prontamente aceitou o convite, era o Talk Simples, que a gente fez com uma galera super legal, e, pô, você aceitou, e foi a primeira temporada e foi super massa. Então, pô, tô muito feliz mesmo de participar desse papo aqui e trocar essa ideia com a galera. Massa, cara, massa. Show demais. Ricardo, cara, deixa eu te perguntar, quantos anos você tem? Cara, eu tenho 31. 31 anos. Quando começou esse 31. rolê todo da Conta Simples, você tinha então 29, 28, alguma coisa assim. Mais ou menos. Foi em dezembro de 2018, então já tava com. Foi em dezembro de 2018, já tava com 28. 28. Mas aí, quando a gente começou a botar para rodar mesmo, tava com 29. Porque, cara, o processo foi. O CNPJ abriu em dezembro de 2018, mas a gente fez um processo grande de entendimento de cliente. Então, de janeiro de 2019 até março, foi um processo de conversar com muita empresa. Então, conversava com a empresa todo dia, para entender quais eram as dores que eles sentiam com o banco, com cartão corporativo, com atendimento. E a partir daí foi quando a gente foi desenvolvendo a solução. Então, nesse comecinho foi super legal, cara. Conta E o, Simples e o, hoje, pelo que você está falando, a Conta Simples é um banco voltado para
empresas, PJ. Não é um banco tipo, eu vou lá, pessoa física, e abro minha conta igual os grandes bancos aí tradicionais. Esse não é o foco da conta simples. Não, a gente é 100% focado em empresas. A gente não abre conta para pessoa física. É uma coisa muito legal que a gente fez, na minha opinião, porque pô, a revolução do digital para as pessoas físicas já estava acontecendo, né? E foi muito legal que não tinha ninguém olhando o digital ainda, olhando as pessoas jurídicas, né, naquele momento. E a gente não só olhou a pessoa jurídica, como a gente deu um passo à frente, inclusive. A gente não decidiu focar em pessoa jurídica de uma maneira genérica, né? A gente, como Conta Simples, entendeu que existia ainda uma fatia de empresas grande que está crescendo mais ainda, que precisava de muita ajuda, que é a empresa que são os negócios digitais. Então, a gente, como Conta Simples, trabalha basicamente para negócios digitais que gerenciam muitos gastos, que precisam ter cartão corporativo, que fazem negócio na internet, que gerenciam anúncios, que compram ferramentas. Então a gente entendeu que essa galera precisava de muita ajuda. E aí a gente decidiu focar só neles. Saquei. Eu, assim, acho que todo mundo que tem um CNPJ precisou abrir conta em um banco, já passou por isso que você falou aí, assim, a dificuldade do banco atender essa demanda dinâmica, né? Cara, eu lembro quando eu fui abrir a minha empresa, sei lá, 10 anos atrás, imagina eu, moleque, tipo, eu tenho 32 hoje, mas eu abri a empresa em 2000, meu CNPJ é de 2009, então eu devia ter o quê? Cara, eu tinha menos de 20 anos, assim, eu era bem moleque, abri minha conta e fui no Bradesco, foi o Bradesco, assim, eu fui abrir uma conta no Bradesco e o gerente falou, não, para abrir conta da PJ, eu tenho que ir na sua empresa, eu tenho que ir lá conhecer a sede e tal. Tipo, velho, não tem sede, a minha empresa é um computador no meu quarto, assim, eu trabalhava em casa, né? Se esse cara fosse lá em casa, ele não ia abrir conta para mim nem a pau, porque ele ia chegar lá em casa e ia ver minha cama de um lado e meu computador numa mesinha do outro, assim, eu estava começando o negócio. E assim, não estou criticando, mas o modelo e tal, mas acho que muita coisa mudou e os bancos realmente demoram para se adaptar a entender essa nova realidade, né? Cara, conseguir um cartão de crédito é outro parto, né? Porque é um parto para abrir a conta, depois conseguir crédito é outro parto. E aí você tem um modelo tipo conta simples que vem e simplifica, desburocratiza esse processo, eu acho que é uma parada muito massa, né? Que vocês estão fazendo. Então, eu falo porque assim, a Antiscola é cliente, a gente abriu conta desde o início, assim, a conta corrente da Antiscola era conta simples, a gente até tem conta em outros bancos digitais, só que a gente nem usa, assim, a nossa conta oficial é na conta simples, porque, cara, é impressionante, assim, a gente abriu a conta, cartão de crédito já vem tudo muito rápido e tudo muito fácil de fazer, né, e é muito massa, assim, o que vocês estão fazendo, e como cliente eu reconheço, assim, a qualidade do que vocês estão fazendo, assim, é bem massa mesmo, cara, bem massa. Porra, animal. Sempre quando eu ouço isso, cara, me dá até uma emoção, assim, porque é muito louco, né? Quando a gente começou, a gente não sabia se ia dar certo. A gente não tinha, a gente sempre falou, não tem plano B, assim, só tem um plano A e vai dar certo, a gente acreditava muito. E tem um negócio que você falou ali, pô, antes tinha que ir visitar a empresa, né? Só que, cara, pô, era, que nem você falou, era você no seu quarto, que tinha a cama do lado, o computador do outro, e cara, e olha que louco, o mundo digital ele mudou muito, as empresas, os negócios digitais mudaram muito. Então hoje, se a pessoa pede para visitar o seu escritório, talvez você nem tenha escritório, você não está nem no Brasil, você está lá em Dubai, sei lá, está lá em Mônaco, de repente, fazendo o seu negócio digital. Então mudou muito. E isso é um negócio que, por exemplo, quando a gente foi descobrir o mundo o mundo digital, o mundo dos negócios digitais, cara, me impressionou muito, porque eu não conhecia. E essa um nível de globalização assim enorme. Então, hoje nem tem como mais, né? Fala assim, ah, onde você fica? Pô, às vezes pode falar que fica no mundo, né? Assim, a gente não tem ideia, a gente que tem negócios digitais, né? A galera que acompanha o podcast aqui, acompanha todo o trabalho, tanto nosso aqui da escola quanto o seu, é uma galera muito conectada no digital, né? Às vezes a gente não para analisar, de fato, o quanto de barreira, o quanto de barreira geográfica a gente quebra, né? O quanto a gente é ilimitado ou não tem restrição, né?
Cara, sei lá, o meu servidor é em um continente, a minha conta bancária é em outro. Às vezes eu trabalho em um país e a minha equipe está em outro, e eu vendo para todos os países do mundo, e tem fornecedores em todos os lugares do mundo que me atendem, porque são fornecedores que são plataforma. Pô, eu nem sei, eu contrato lá uma plataforma de, sei lá, de disparo de e-mail, eu nem sei onde é que esses caras estão, mas eles são fornecedores meus que estão em outro lugar do, assim. O rolê hoje é muito diferente, né? É. E é difícil acompanhar o movimento desse negócio, né? Agora, deixa eu te falar porque que eu te perguntei sua idade lá atrás, né? Lá no início. Porque, bicho, assim, quando a gente pensa em banqueiro, eu não sei, mas assim, eu imagino aquele cara gordo, sacou? Aquele cara gordo no banco, assim, de bigode, aquele banqueiro, assim, com ouro para tudo quanto é lado. Esse é o banqueiro mais novo que eu conheço, mais descolado que eu conheço. Você já parou para pensar que você é um banqueiro ou você não se considera um banqueiro? Como é que é esse negócio aí? Cara, eu nunca pensei nisso. Eu não me considero um banqueiro, cara. Eu me considero uma pessoa que trabalha pra caramba pra ajudar a alavancar o negócio de outras pessoas, independente de como é, sabe? Hoje a gente, pensando assim, como conta simples, cara, a gente alavanca os clientes para gerenciar melhor os pagamentos, para vender mais. Então, no final do dia, eu estou ajudando os nossos clientes a vender mais, a reduzir custo. E eu me penso muito mais como alguém que ajuda a resolver um problema do dia a dia dele do que com qualquer outra coisa, sabe? Porque essa é a beleza do mundo. A gente é uma empresa de tecnologia aqui, a gente é uma empresa de produto. No final do dia, se o cliente precisar de alguma outra coisa, se a gente for entender que os clientes precisam de alguma coisa diferente que a gente pode construir como produto, cara, a gente vai e faz. A gente tem essa flexibilidade. Isso é o que é o Saquei. mais legal. Então, a gente se vê muito mais como uma empresa de produto, de tecnologia, que decidiu usar o mundo financeiro para resolver o problema do pessoal e Mas, ajudar a vender mais e reduzir custo. Esse é o nosso mas, negócio, é o jeito que a gente se vê aqui. show. Agora, como que foi a ideia? Da onde surgiu a ideia de abrir um banco? Cara, essa história é bem legal. Eu contei ela uma vez só, mas assim, abrindo o jogo aqui, cara, o Rodrigo e o Fernando, que são meus outros dois sócios, né, os outros dois sócios que a gente fundou a Conta Simples em conjunto, eles estavam empreendendo numa outra startup antes da Conta Simples. Eles estavam empreendendo e teve um dia que o Fernando saiu para jantar com uma menina que ele pô, queria sair há muito tempo. E aí chegou a hora de pagar a conta. Você pode estar até perguntando o que aconteceu. Eles decidiram separar o pagamento, né? Então, pô, mas antes disso, né? Vou dar um passo para trás, criar um clima. Pô, o cara foi, fez a barba, cortou o cabelo, colocou a melhor roupa que ele tinha, porque ele tinha tava sentindo que ia rolar, que ia ser a mulher da vida dele, que ele ia casar. O jantar foi sensacional, trocaram ideia, tava rolando um puta clima. E aí chegou, pô, o jantar inesquecível. Ele escolheu um restaurante incrível. Aí chegou no momento de pagar a conta, pô, escolheu um vinho incrível para tomar com ela. Aí na hora que foram pagar a conta, cada um pagou sua conta, né? Aí ela pagou a parte dela, ele foi pagar a dele. Você já deve estar pensando o que aconteceu, né? Ele foi no que Nossa, ele meteu o cartão dele, pum, negado, transação nossa. negada. Aí ele virou e falou assim: Meu, o que que aconteceu? Aí ele foi olhar lá, o limite estourado. Por quê? Eles tinham startup, mas na época eles não tinham cartão corporativo da empresa. Eles tinham funding, mas não tinham cartão corporativo. E aí naquele dia tinha passado Google Ads, Face Ads, Amazon, um monte de ferramenta, cara, que comeu o limite dele. Óbvio que ele não pagou a conta. E muito embora, e aí você me pergunta, pô, e aí como terminou a história deles? É o mais importante, né? Claramente eles não estão juntos hoje. Mas, por outro Por lado, que será, né? Por que será por que que não estão? será, né? Deu para entender que talvez ele não fosse um bom partido. Não sei, brincadeira. O Fernando é um cara sensacional. Mas dali surgiu uma ideia de negócio. Que eles falam, o Rodrigo era o cara que tocava o financeiro. Aí o Fernando falou assim: Porra, velho, por que não deram um cartão corporativo pra gente? Eu não consegui pagar a conta e tal. E aí começou a surgir essa ideia. Falou assim: Meu, ninguém tem cartão corporativo, startup não tem, empresa pequena não tem. E aí ele falou assim: aí ele parou e falou assim: Pô, mas por que não pode ter? E foi aí que a gente se juntou e começou a desenvolver o negócio. Então, o estopim foi um problema real
que o Fernando e o Rodrigo tiveram empreendendo numa outra startup, e aí a gente se juntou e começou a montar a Conta Simples. Esse foi o jeito que começou. É uma história bem diferente. É uma história bem diferente. É uma história legal de contar. É legal, é legal. Mas show. Então veio a ideia, vamos abrir um serviço financeiro, né, para atender a empresa e tudo mais. Mas assim, eu não sei o que precisou rolar sei lá, de lei, legislação, burocracia, para que isso fosse possível, né? Porque eu imagino que, bom, durante um tempo a gente teve, sei lá, 4 grandes bancos que dominavam toda essa indústria financeira, né? E de repente isso abriu, né? Por algum motivo, rolou uma mudança na legislação, alguma coisa, né? Que possibilitou que isso acontecesse. O ponto é, vocês tiveram a ideia, o timing estava legal, coisas que talvez antes não era possível fazer, começou a ser possível. Só que eu não imagino que tenha sido fácil, né? Ou foi. Assim, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram? Eu falo porque assim, porque aquela história, porque tem gente que tem que contar aquela história difícil, sofrida e tal. Às vezes nem foi tão sofrida assim, não tem problema, não tem que ser sofrido sempre, sacou? Não tem que ficar chorando pitando o tempo inteiro. Mas tem caso que é sofrido mesmo, tem caso que o cara tem que vender o carro dele, entrar no cheque especial, aquele negócio todo para começar, né? Mas assim, foi difícil iniciar um banco ou foi mais fácil do que você imaginou? Boa. Cara, foi difícil. Foi difícil porque no começo era eu, Rodrigo, Fernando só e a gente como sócio não tinha muito capital na época. Então a gente efetivamente levantou um primeiro round de investimentos, um investimento anjo, para que a gente pudesse dar o primeiro pontapé ali para começar a Conta Simples. E foi um investimento bem pequenininho, mas que a gente teve pessoas assim sensacionais que entraram com a gente e que tinham muito conhecimento para ajudar a gente. Então, naquele momento a gente ainda não é regulado, a gente está no processo de regulação, já vou contar como é que funciona, mas a gente entendeu que a gente conseguiu um capital inicial onde a gente ia conseguir contratar algumas pessoas, basicamente time de tecnologia para desenvolver o produto e também porque a gente começou usando uma infraestrutura de pagamentos, né? Então, o que você falou? Pô, teve alguma mudança, né? O Banco Central criou algumas figuras de regulamentação diferentes de só banco, né? Criou a instituição de pagamentos, sociedade de crédito direto, que fizeram com que fosse, não é mais fácil, mas com que tivesse mais maleabilidade, porque banco é bastante complexo para conseguir essa licença. E aí foi difícil porque a gente teve que encontrar uma plataforma para montar esse processo junto com eles. Então a gente criou uma parceria ali, tanto é que hoje a gente ainda está nessa parceria, mas a gente já entrou com um pedido do Banco Central para ser regulado diretamente. Então tem um processo por aí rolando, super legal. E aos pouquinhos a gente vai avançando na cadeia. Mas foi super difícil, porque quando você está começando um negócio, não é só ter o capital para começar. Você precisa ter o capital, mas você precisa saber o que você vai oferecer e para quem vai oferecer. Às vezes isso é mais importante até do que ter o dinheiro. Porque, pô, se não tem o dinheiro, cara, você vai, faz um empréstimo ou vende o carro, como você falou. Mas, assim, mais importante do que ter o dinheiro, é muito ruim você ter o dinheiro e não saber o que você vai fazer. Porque senão, cara, você vai achar um jeito muito criativo de torrar aquela grana e não ter resultado nenhum. Nenhum. Uhum. Cara, a gente viu várias vezes isso acontecer, tem vários casos, startups, por aí vai. Então, a gente trabalhou, cara, sempre com muita restrição de grana, de um jeito muito espartano, porque a gente sempre quis fazer com que o produto fosse muito bom, que a galera quisesse. Pô, daí foi dando tração, sabe? E uma das coisas mais difíceis que tem, assim, na minha opinião, é você montar um produto, encontrar um mercado e fazer essas coisas se encaixarem. Que no mundo de startup é o famoso product market fit, né? Quando você encontra essas duas coisas, cara, é o que a galera é mais forte do que a força da gravidade, assim, a gente fala. Porque, meu, se você encontra um produto legal, um público legal que quer, meu, dá match, vai. Mas eu vou dar um exemplo. Quando a gente começou a Conta Simples,
a gente ainda não estava focado no mundo do marketing digital, em quem trabalha com anúncio, quem faz gasto com cartão corporativo. A gente falava que a gente era conta para pequeno, médio, grande, autônomo, freelancer, startup, vem qualquer um que é cliente. Isso, e pode parecer que, cara, isso é muito louco, isso é totalmente contraintuitivo. Pode parecer que abrir o horizonte é o que vai fazer você crescer, mas no nosso caso foi restringir, foi diminuir o horizonte, porque aí, cara, a gente fez um produto muito melhor para essa galera de marketing digital, para startups, para e-commerce, que tem todos o mesmo modo de operação do que, cara, fazer um produto bom, por exemplo, para uma padaria e para um e-commerce, não tem nada a ver. Ou fazer uma padaria e alguém que faz, que é afiliado, por exemplo, não tem nada a ver. São Do coisas mesmo bem jeito que, por exemplo, a diferentes. escola não é para qualquer um, não é para um iniciante. Sim. Então, cara, essa era a coisa mais contraintuitiva que a gente teve que quebrar, assim. Então, Porque, eu em geral, a queria, galera queria fala, dar uma cavada nesse negócio aí, porque assim, tá, eu ia perguntar exatamente isso. Se hoje a conta simples é exatamente o produto, a solução que vocês imaginavam lá quando vocês fundaram a conta simples em dezembro de 2018. Se assim, cara, nós vamos montar isso vai ser isso, nosso público é esse, nós vamos oferecer essa solução para o mercado dessa maneira, e aí vocês estão construindo, e hoje é exatamente o que vocês planejavam lá atrás, ou se isso tomou caminhos um pouco diferentes. E pelo que você está me falando, só uma questão de mercado já direcionou vocês para um caminho diferente. Quando vocês focam no mercado, obviamente, vocês têm que criar soluções para aquele mercado, o produto acaba se adaptando à necessidade do mercado, né? Então, não é aquilo que estava no plano, né? Só que esse afunilamento de mercado, assim, a gente fala isso muito em marketing, né? Que você precisa encontrar é o poder da regra do um, né? Quando você foca em uma grande dor de um grande público e cria uma solução muito boa para esse cara, você tende a ter um marketing muito mais forte do que tentar resolver várias dores de várias pessoas. Você quebra a regra do um e você dilui o poder da sua comunicação, do seu marketing, da sua solução e o foco do seu negócio, né? O ponto não é fácil tomar essa decisão. Então, como é que foi esse negócio do tipo, bicho, vamos, porque é quase que uma aposta, né? Então, como é que vocês tomaram, por que vocês escolheram o mercado digital? Por que vocês escolheram essa galera? E como que foi tipo, sentar na mesa os três sócios, bater na mesa e falar, cara, vamos focar em um, vamos dizer não para os outros clientes, focar em um, mas, cara, é um mercado pequeno, tem muito mais pet shop do que empreendedor digital, não, mas vamos aprender. Tipo, como é que foi escolher esse mercado? Como que foi essa decisão aí? cara, essa foi uma das coisas mais legais, na minha opinião, porque eu aprendi uma coisa, cara, até eu participei de um, vou puxar um gancho, participei de um evento da RD, da RD Station, né? E eu falei, fiz um post falando que eu participei, e uma das coisas mais incríveis, cara, que eu descobri do mundo digital, que é também totalmente contra-intuitivo, que é ao contrário, que é o seguinte, em geral, quando alguém descobre alguma coisa legal, cara, o que que essa pessoa, uma empresa faz? Ela esconde. Que porra, se eu achei alguma coisa legal e eu falar, compartilhar, mais gente vai ficar sabendo desse negócio, então eu vou deixar aqui. Uhum. Cara, e no digital, cara, é o contrário. Não importa quem que é. Cara, quem acha alguma coisa legal sempre compartilha. Eu achei isso muito louco. E aí, como que eu descobri isso, sabe? Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas, cara, isso foi um negócio que mudou muito a minha cabeça. A galera do digital, eles entregam muito porque uma hora volta, em vez de segurar e não compartilhar os aprendizados. Então, isso eu achei muito legal. E aí, o que que eu fiz? Como que foi essa jornada? Eu fiz um curso de marketing digital mais porque o meu background, a minha histórico é todo em termos de venda de um processo de venda tradicional. Então, eu trabalhei em empresa de tecnologia multinacional, trabalhei em empresa de adquirência, máquina de cartão, na Stone, que é um processo de venda mais tradicional, porta a porta, olho no olho com o cliente. E aí eu fui e falei assim, meu, eu quero aprender mais do digital. E aí um amigo meu me indicou um curso, eu fiz o curso. E nesse curso tinha uma comunidade no Facebook, que era do Rafael Lassance. Quando eu fiz esse curso, e aí eu conversei com uma galera, fui pegando dica, tinha muita gente que compartilhava muito conhecimento lá. E isso não era um negócio tradicional, normal para mim. Aí eu apliquei uma série de técnicas. Quando a gente estava lançando a conta simples,
Nem era um lançamento, eu aprendi que tinha que fazer um pré-lançamento. Eu não sabia que tinha que fazer um pré-lançamento. E aí eu falei assim, meu, olha que legal esse negócio. Eu aprendi no curso, vi a galera falando na comunidade, falei assim, vou fazer um pré-lançamento. Aí eu fiz, apliquei as técnicas e começou a gerar resultado e foi super legal. Eu falei, pô, como todo mundo compartilha, vou fazer a mesma coisa. Vou na comunidade compartilhar os resultados que eu estou tendo usando o que eles me ensinaram. Cara, na hora que eu compartilhei e escrevi o que eu tinha feito, falando o nome da galera que eu tinha colocado, o que eu tinha aplicado de cada um, a galera começou a falar assim, se vocês tiverem cartões corporativos vai ser do caramba, se tiver cartão, se tiver cartão, se tiver cartão, eu falei assim, nossa, cara, tiveram tipo, são uns 80 comentários, eu acho, o meu post, umas 40, 50 pessoas falando isso, eu falei, não é possível, cara, quem que precisa de cartão corporativo direito, assim, né? Nesse volume, tanta gente falando, cara, o que eu fiz? Chamei todas as pessoas que responderam para conversar, e falei assim, você pode conversar 15, 20 minutos comigo para você me explicar qual que é a sua dor, o que está acontecendo? Cara, aí eu chamei, vou falar alguns, conversei com a Silvia, conversei com o Erenilton, conversei com um monte de gente, cara. Aí eu fui descobrir o que era esse mundo. E a galera falava, e eu falei assim, caraca, velho, isso é muito louco. E aí eu fui estudar, a gente foi estudar um pouquinho a mais sobre esse mundo. E aí, quando a gente foi, eu falei assim, cara, porra, um dia a gente tem que ter mais cartão virtual, por exemplo. Isso foi algo que ficou guardado na nossa cabeça, porque tudo que eu aprendia, porque sempre fui o cara aqui da conta simples de cliente. O Fernando é o nosso cara de tecnologia e produto, e o Rodrigo é o nosso cara de estratégia, visão, cultura, pessoas, relacionamento com investidores. Cara, tudo que a gente aprendia, a gente trazia, colocava na mesa, né, entre a gente. E aí ficou no reprocessando aqui atrás, né, da cabeça. Aí até que, cara, quando veio 2019, a gente lançou o produto, começou a colocar um pouco de cliente para dentro, e veio 2020. Pô, veio pandemia e tal, a gente falou, nossa, pô, agora tá na hora da gente focar, né? Porque a gente olhava algumas métricas de negócio, a gente falou assim, nossa, cara, a gente acha que a ativação tá baixa. A gente acha que, sei lá, a receita tá baixa. A gente falou assim, meu, vamos olhar quem são os clientes que mais usam, que mais dão nota boa para a gente, né, no NPS, que tem o CSAT, que é a satisfação de cliente no atendimento mais alta, e vamos entender quem são os clientes. E aí foi que a gente olhou e era aquela galera de marketing digital que a gente tinha falado lá atrás, quase um ano, né, porque eu falei em fevereiro, até a gente lançar o produto, o MVP, a gente lançou o MVP em agosto, foi refinando, né, porque a gente não abria para todo mundo, a gente foi colocando alguns cohorts, né, algumas safras de clientes para ir que tava algum problema, precisava resolver e tal. Aí a gente foi ver essa galera, a gente falou assim, meu, é esse público que a gente tem que falar, que eram startups, galera que faz marketing digital, e-commerce, agências. E aí que a gente foi para esse pessoal, a gente falou assim, meu, é no-brainer. E a gente direcionou os nossos esforços de marketing para esse público e aos pouquinhos a gente foi desenvolvendo produtos para eles também. Então, esse foi o jeito que a gente tomou essa decisão, cara. E foi muito legal, porque, cara, os próprios clientes viravam e falavam assim: porra, se vocês tivessem um lugar onde eu posso colocar um nome por cartão, seria sensacional, porque eu uso mais que um cartão, queria usar um para o Google, um para o Facebook, um para ferramentas. A gente falou e fez. Aí a galera falou assim: queria separar por cento de custo, marketing, ferramentas, RH, sei lá. A gente foi e fez. A gente colocou o teto de gastos a gente fez. Eu tenho um gestor de tráfego, a gente fez um acesso para o gestor de tráfego. Então a gente foi fazendo isso para eles. Então foi muito legal, porque foi uma construção junto, sabe? Isso é muito legal. Eu falo isso muito, assim, quando uma galera... Normalmente eu troco muita ideia com quem já está no mercado, a galera mais avançada, mas às vezes vem alguém que está começando, lançando o primeiro produto, e o cara me pergunta, cara, qual cliente que eu foco? Eu tenho uma especialidade, eu sou bom nisso, mas isso serve para dona de casa, serve para empresário, serve para o cara que não sei o que lá, serve e serve para todo mundo o negócio. Eu falo, bicho, se o seu negócio serve para todo mundo, não vai servir para ninguém. Assim, não adianta você tentar vender. Ele pode até funcionar para todo mundo, mas não significa que você tem que vender para todo mundo agora, começar vendendo seu produto para todo mundo. E focar para essa galera é muito difícil, né? Eu tentei explorar um pouquinho isso, porque é uma dor que todo mundo tem, assim, especialização, foco, significa dizer não para um monte de coisa boa, né? Porque dizer não para coisa ruim é difícil, é fácil, né? Dizer não para coisa boa é que é difícil. Então você diz não para um monte de mercado grande, para um monte de público potencial grande, para focar em um que você acha que é melhor do que os outros, né?
essa decisão é difícil, né? Mas assim, uma coisa que eu falo muito é como que você toma essa decisão? Você toma essa decisão muitas vezes vendo quem que é o público que mais se beneficiaria da sua solução, e você escolhe ele, né? Então, serve para todo mundo, tá? Mas quem que é a pessoa que mais se beneficiaria disso, né? Esse é uma boa medida, né? É uma boa medida para você entender isso. E eu já fiz isso diversas vezes, assim, lançar produtos, até mesmo infoproduto. Normalmente o que eu faço faço isso ao vivo, faço uma conferência, um evento pequeno para 40 pessoas, tento colocar ali 5, 6 pessoas de cada mercado que eu pretendo atender, dou aquele conteúdo num seminário de 2 dias e, cara, quando eu vejo que a galera daquele mercado tá com aquela cara de não entendi nada e a outra galera tá, tipo, com o olho vidrado, assim, eu já percebo que, bicho, aquele ali não entendeu nada, não foi para ele, eu vou falar para aquele ali. Assim, esse tipo de coisa, de estar em contato com o cliente, ouvir os caras, foi o que você fez, olhando a NPS, olhando a entrevista dos caras, isso... Enfim, isso deu uma direção muito boa, né? Você tem que ouvir o cliente, né, cara? Não tem jeito, não tem jeito. É. Cara, a gente criou um programa, um projeto, na verdade, aqui dentro que chama Sherlock Holmes. Que a gente ia no escritório do cliente Sherlock Holmes. Cara, a gente ia, quando não estava em pandemia ainda, a gente ia no escritório do cliente e falava assim, paga um boleto aí. Não precisa me contar, eu vou ficar sentadinho do seu lado, faz o trabalho aí normal. Paga um Facebook Ads agora. Agora, e aí a gente assistiu o financeiro, o empreendedor, a empreendedora trabalhando ali. E aí que a gente ia vendo os gaps, ia vendo os problemas. E, cara, a gente participou lá da Y Combinator, né, que é uma aceleradora de startups a maior do mundo, né? Passou Rappi, Airbnb, Dropbox, Brex, Coinbase, um monte de gente. E tem uma coisa que eles falam que é escolha um nicho. Isso que você falou é muito legal, cara. Eu concordo 100%. Escolha um nicho. Porque quem constrói algo para todo mundo não entrega valor para ninguém. Essa é até uma frase que eu falo, assim, quando me pedem para fazer uma apresentação, uma palestra, alguma coisa, isso é algo que eu gosto muito, cara. Eu concordo, porque quando a gente estava falando que era para pequena, média, grande, autônomo, influencer, startup, com um monte de produtos, isso fazia a gente desfocar. A gente não sabia quem que era, para quem que era. Aí nem a empresa do outro lado e falou assim, puta, não me identifico. Porque se você está falando, vamos falar assim, beleza, para marketing digital, porra, a gente já conta para quem faz marketing digital. Uma padaria vai lá e já não se identifica. Isso te ajuda até a qualificar os seus clientes melhor. Porque esse cara nem vai entrar no seu funil daí. Você nem vai gastar dinheiro com ele. Mas, por exemplo, se você falar startup, autônomo, freelancer, pequena, média, grande, alguém de uma grande empresa vai olhar lá e vai falar assim, puta, freelancer não é para mim. Ou um freelancer vai olhar e se fala assim, não, para empresas gigantes e tal, ele fala, não é para mim o negócio. Então, é muito difícil essa comunicação. E a analogia que eu faço é sabe aquele brinquedo de bebê, assim, que tem um quadrado, tem uma bola, um retângulo, cara, que ele vai e fica tentando enfiar, é isso, cara. É muito mais fácil você conhecer um público muito bem e, pô, montar uma solução para aquele público do que tentar pegar um produto e ficar enfiando assim na broca, né? Na força. Mas é aquele negócio, quando você pega a estrelinha, enfia no buraquinho da estrelinha lá do brinquedo da criança, puta, entra fácil. Mas essa é a analogia que eu gosto de fazer, sabe? Show, show. Cara, agora vocês saíram de 10 para 150 pessoas na equipe em 2 anos. Vocês saíram de 1.000 clientes para dezenas de milhares de clientes em 2 anos. É um crescimento muito, assim, é um crescimento exponencial mesmo, né? Não estou exagerando aqui, os números mostram que vocês tiveram um crescimento, assim, absurdo. Como que é crescer tão rápido? Assim, a experiência de tocar um negócio em que ele cresce tão rápido assim, o que isso gerou para o negócio de vocês, de problemas, de desafios, de dificuldades? Como é que foi essa experiência de crescer um negócio tão rápido? Cara, tem várias dores, vários problemas, assim. Eu vou falando alguns, cara, porque tem tanta coisa que pode ser que apareça algum aqui, mas eu falaria principalmente pessoas e cultura, tá? E aí, a gente tá gravando esse papo aqui, né? 2021,
Lembrando que 2020, pô, daqui a 5 anos alguém vai estar ouvindo esse nosso papo e não vai lembrar que, pô, esses 2 anos a gente teve Covid, pandemia, então tá todo mundo em casa, criação de time remoto. Mas, cara, assim, a empresa passa por alguns momentos, né? Tem até o Blitzscaling, né? A gente, num primeiro momento, a gente era 10 pessoas ali, cara. A gente sentava numa mesa, se resolvia. Isso ali em janeiro, mais ou menos, de 2020, né? 10 pessoas, mais ou menos, cara. E era fácil, a gente se resolvia. Nem tinha tanta divisão do que cada um fazia. Mas o Fernando, por definição, é o nosso cara técnico, o nosso cara de produto, tecnologia. Então, ele era o cara que 100% estava claro. Eu e o Rodrigo, eu era sempre fui muito mais para cliente, mas tinha coisas que a gente se dividia, mas assim, era muito mais fácil, vamos dizer assim, de se organizar, né? E resolver. Ao longo do tempo, as coisas vão mudando, você vai tendo mais cliente, vai precisando contratar mais pessoas, as responsabilidades vão mudando e cada vez mais você fica especialista em algumas coisas. Então, até o papel das pessoas muda. No começo, a gente faz tudo. Cara, a gente fazia tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Eu atendi todos os clientes da Conta Simples até a gente ter mais ou menos uns 1.300 clientes. Eu era o cara que ficava no WhatsApp, no suporte, eu atendia todo mundo. Todo mundo. Aí chegou uma hora que não dava mais, era humanamente impossível. Eu falei assim, agora eu preciso contratar alguém para me ajudar. Aí eu fui contratei uma estagiária para me ajudar a responder. Aí depois eu tive que contratar mais 3 pessoas. E aí a minha responsabilidade deixou de ser o atendente ali, efetivamente resolver o problema ou responder dúvida dos clientes para treinar, ajudar as pessoas a se desenvolverem, entender o que elas precisavam fazer. Aí eu tive que falar, aí teve uma hora que eu não conseguia mais tocar as pessoas, eu tive que trazer uma pessoa para ser a líder do time de atendimento. E aí o papel foi mudando muito ao longo do tempo, né? E, e ainda vai mudar muito, porque, só para você ter uma ideia, no começo de 2021, a gente estava com umas 50 pessoas, mais ou menos. Então a gente vai multiplicou a empresa por 3 de tamanho já. E, cara, o meu papel que eu tinha no começo do ano é totalmente diferente do papel que eu tenho hoje. No começo do ano, eu era responsável por uma parte de operações e uma parte ali de aquisição de cliente. Hoje eu sou responsável por todo o funil de receita da empresa. Então, marketing, vendas, abertura de conta, sucesso do cliente, suporte. Claro que eu tenho meus líderes, porque eu não consigo fazer tudo. E aí agora o meu papel é ajudar. Eu antes nem é só isso, mas antes eu era o executor, aí eu virei depois líder de executores, aí eu virei líderes de líderes, aí agora é quase que líder de líder de líder. Pô, acho que a maior cadeia que tem dentro do meu time tem eu, aí tem Nassim, tem a Carol, tem 5 já, 5 layers assim. 5 camadas, né? E é muito louco. Porque, cara, tem especializações, então, pô, a gente tem dentro do time de ciclo de vida, de life cycle, que a gente chama, pô, tem ali uma pessoa que é especialista em sucesso do cliente. Aí a gente tem gente que é especialista em base e tem especialista em key accounts. Dentro de key accounts tem mais uma subdivisão que é mais uma especialização. Então começa a ficar diferente. E isso é muito legal porque, cara, a gente nunca fez isso. Principalmente entre os 3 sócios, a liderança, não é algo que a gente já fez. Então, é algo que a gente está se desenvolvendo constantemente. Todo dia a gente vai aprendendo. Então, a gente sai da zona de conforto de um jeito assim, bizarro. Cada vez mais a gente toma menos decisões, só que decisões maiores. Antes eu precisava tomar uma decisão se eu resolvia um cliente ou não. Hoje eu tenho que tomar uma decisão de um time, de uma contratação de uma pessoa super importante ou de investimentos grandes. Isso é muito legal, porque a gente vai aprendendo. E aí, cada vez mais, os times vão se estruturando. Então, a gente deixa de ser líder de pessoas até para ser líder de processos com pessoas muito boas. Então, o papel muda muito ao longo do tempo. E tem um outro negócio, cara, que é muito interessante, que é como formar gente e como consolidar a cultura da empresa no momento de pandemia, onde, cara, a cultura a gente conseguia manter ali com 10, 14 pessoas, que foi o máximo que a gente conseguiu ter em escritório, mas hoje com 150, manter a cultura das pessoas é muito diferente. Então, esse é um negócio que a gente
pega muito, assim, toda semana a gente fala de cultura. Cultura tá em todos os one-on-ones, a gente tem uma rotina de one-on-ones com todas as pessoas da empresa. É, cara, líder, liderado, a gente tem também muito entre pares para garantir manutenção de cultura. E isso é animal, assim. E definir os pontos de cultura e falar deles o tempo inteiro para que eles estejam ali à mostra. Vou dar um exemplo. Hoje eu fiz uma entrevista com uma pessoa para entrar na Conta Simples. Ela falou assim: meu, a pessoa do time de recrutamento falou dos valores. E aí eu falei: me fala. E ela falando assim, me falou da cultura de vocês, como é que funcionam as coisas. O tipo de pessoa importa muito. Então, sempre trazer gente alinhada, cara, com que a empresa acredita, com a forma de pensar, a forma de agir, cara, isso é muito importante. Então, manutenção de cultura é fundamental. Entender como o seu papel varia, porque nunca vai ser o mesmo. Como você falou, antes era você que estava ali, tocando ali, computador, dentro do seu quarto, hoje não é mais. Sim. A autoescola é um dos seus negócios, você tem um monte de coisa, assim, e com certeza o que você foi fazendo foi mudando. E aqui do nosso lado é a mesma coisa, foi mudando. A gente é focado, a gente só faz a conta simples, mas assim, o nosso papel mudou ao longo do tempo. E, cara, uma dor constante que a gente tem cara, a gente precisa sempre trabalhar mais a comunicação. Porque, cara, era muito fácil, assim, tem alguma dúvida, alguém levanta no escritório e fala assim: ô Ricardo, tal coisa ali. É isso. Aí, ô Fernando, tô com tal dúvida, resolve ali. Hoje, cara, precisa ter um flow de comunicação muito bem estabelecido. E é diferente uma empresa de 10 pessoas com 50, com 100, com 150. Sim. E, cara, é muito legal. Rituais. Cara, rituais. Um exemplo, né? A gente tinha uma reunião de resultado que a gente fazia em 5, 6 pessoas, em 4, 5 pessoas. Aí, de repente, tinha 10. Aí a gente chegou uma hora, o outro dia tinha 30 pessoas. A gente falou assim: caraca, como tem 30 pessoas na reunião de resultados? Não tem como acontecer nada, né? E, pô, precisamos remodelar. Aí precisa remodelar todo o ritual de todos os times. Então, é muito legal, cara. Então, essas são algumas coisas. Você falou duas coisas aí que me chamaram bastante atenção e são coisas que eu acredito muito, assim. A primeira delas é essa mudança de papel sua, né? E você falou dos seus casos, mas obviamente cada um dos sócios e até mesmo líderes que foram mudando seus papéis aí à medida que eles que as coisas vão acontecendo, né? Então, você como dono do negócio, né, e os seus sócios aí também, o papel de vocês ele foi mudando à medida que a empresa foi pedindo isso, né? Na verdade, a empresa vai mudando e vocês, como donos do negócio, precisam ser aquelas pessoas que vão encabeçar essa mudança. Então, a empresa pede uma mudança, ela não muda sozinha, ela pede essa mudança e vocês têm que ir lá e promover essa mudança. Vocês têm que ajustar as peças, realocar pessoas, mudar posições e promover a mudança que a empresa pede, né? Se você não promove essa mudança, a empresa começa a estagnar, começa a gerar problema, começa a gerar caos ali dentro, porque ela está pedindo para. Eu faço uma analogia que é como se fosse um carro, né? Você está enfiando o pé de primeira e está pedindo marcha e você não troca. Mas, amigo, se você não trocar a marcha e continuar acelerando, né, vai estourar o negócio. Está pedindo marcha, troca a marcha. E o dono do negócio tem que ter essa percepção de a minha empresa está pedindo uma mudança, eu tenho que fazer. Só que o ponto é, vocês foram mudando e isso exige muito um crescimento seu como empresário, né, como empreendedor. Então, não é simplesmente uma mudança de papel. Eu fazia isso, agora eu passo a fazer aquilo. Essa é uma mudança de papel que você vai assumindo e que vai adicionando complexidade ao que você falou isso, né? Antes eu tomava várias decisões pequenas que o impacto de cada uma delas era pouco. Agora eu tomo menos decisões, mas decisões com impacto muito maior. Isso significa que você está lidando com questões muito mais complexas no seu negócio hoje do que você precisava lidar quando você tinha 10 pessoas e 1.000 clientes. Ou seja, você precisou amadurecer muito, né? Você, como empresário, precisou crescer, porque se você não cresce, a sua empresa não cresce. Então, meio que você passa a ser, tipo, o gargalo do seu negócio, né? E eu falo isso porque eu ouço muito empresário, assim, o cara olha para ele e fala: eu sinto que eu parei de crescer como empresário, como empreendedor, eu parei de desenvolver, meu negócio está escalando, às vezes está faturando mais, mas eu, como gestor, como CEO, como dono do meu negócio, eu não vejo que eu estou evoluindo mais. O cara parou de evoluir, né? E aí vai chegar uma hora em que, bicho, o negócio vai bater nele e não vai crescer, né? Ele tem que subir de novo para o negócio voltar a crescer, né? Você percebe isso? Assim, você faz sentido o que eu estou falando, não?
Meu, faz muito sentido, Taioba. Cara, sabe quem falou isso pra gente pela primeira vez? Sabe o Paulo Veras? É o fundador do 99, o táxi, o aplicativo de táxis, né? Junto com o Ariel e com o Renato. Cara, a gente fez uma mentoria com ele antes de começar a aceleração. E ele falou um negócio assim, e ele falou muito direto e reto pra gente, cara. Ele falou assim: o negócio de vocês vai crescer na velocidade com qual vocês, fundadores e os líderes, vão se desenvolver. Se vocês pararem de se desenvolver, vocês vão criar um teto para o seu negócio e a conta simples não vai passar desse teto. Vai ficar aqui e não vai passar. Cara, isso foi muito impactante para a gente. É muito. Então, a gente sempre trabalha para não virar o teto do negócio. E aí, não virar o teto do negócio não quer dizer só que a gente tem que fazer mais coisas, fazer coisas melhores. Não é isso. A gente tem que continuar se desenvolvendo, sim. Então, vou dar um exemplo. Eu, Rodrigo e Fernando, a gente fez um processo de counseling, que foi um processo pesado de avaliação, entender quais eram os nossos gaps, quais eram nossos pontos fortes, com um cara que é um counselor, vamos dizer assim, que, cara, estudou em Harvard, um cara muito bom. Assim, foi um investimento alto, mas assim, que nos ajudou a não ser teto e perceber que todo mundo tem parte boa e parte que não é tão boa assim. Então a gente sabe quais são as limitações de cada um. Mas uma coisa muito legal, cara, ao mesmo tempo, é que eu, Rodrigo e Fernando, a gente se complementa muito. Muito. A gente não é igual. Não é igual. E isso é fundamental para que dê certo, na minha opinião. Vou dar só abrir um parênteses assim, né? Às vezes parece que foi o alinhamento dos astros, cara, porque foi um momento certo para nós três. Então a gente estava com a disponibilidade de empreender, a gente encontrou uma solução legal para um mercado grande. Só que o fundamental é que nós três éramos super complementares. Então isso ajudou muito, assim, o Fernando produto tecnologia, o Rodrigo estratégia, fundraising, toda essa parte de visão estratégica e eu com o cliente, meu, é a tríade, sabe? Para startup. Então foi muito legal. Então só voltando, né? Desculpa esse parênteses, mas que é fundamental, assim. Então não ter sócios que são iguais a você, que fazem a mesma coisa. Isso é fundamental. E aí, cara, a gente fez esse processo, voltando para o processo de counseling, a gente fez esse processo que ajudou a gente a se estruturar muito mais para ter muito mais plano estratégico, embasamento para tomada de decisões, avaliação das pessoas, avaliação das coisas que acontecem. Pô, tem muita coisa que o produto final é errado, é ruim, é terrível. Só que às vezes você não pode tomar aquilo como a única coisa que, pô, um resultado de uma pessoa foi horrível, vou demitir ela. Não. Pô, tudo é intenção, é ação e é consequência. Às vezes a intenção é a melhor possível. Talvez a ação não foi boa que resultou num projeto ruim. Às vezes a intenção é ruim, que uma ação boa, então a gente aprendeu muita coisa ali. E a gente sempre não quer ser o gargalo. Então essa foi a primeira coisa que a gente fez. A gente fez um processo de counseling e a gente se cobra muito, a gente se puxa muito. E a gente tem feedbacks entre os três sócios constantemente. E não só entre os três sócios, mas entre qualquer pessoa da empresa que quer vir falar alguma coisa para a gente senta e ouve e agradece muito e tenta implementar. Então, isso é algo super importante para a gente. E a outra coisa para a gente não virar gargalo, é a gente contratar gente boa e gente melhor que a gente. Então, cara, para a gente crescer, eu não preciso ser o melhor em marketing, mas eu tenho que trazer alguém que é muito boa de marketing para tocar nossa área de marketing, alguém melhor que eu para ser o head de vendas, ou alguém melhor que eu para ser o head de ciclo de vida do cliente. Desse jeito, eu cresço também, porque quando eu trago gente boa, eu sou forçado a dar um passo para cima também Sim. em termos de conhecimento. Porque, pô, se você for gerenciar alguém que é ruim, é fácil. Vai gerenciar alguém que é muito bom. A pessoa te demanda um montão, te desafia o tempo inteiro, você tem que estar sempre correndo mais rápido. Então é isso, cara, se conhecer muito bem, feedback, complementariedade e gente melhor que você.
Cara, animal, animal. Muito massa. E assim, para encerrar nosso papo, né? Porque eu acho que dá para, poderia ficar aqui trocando ideia com você, aprendendo da sua experiência um monte, assim, né? Mas a outra coisa importante que você falou nesse papo, você falou dessa questão dessas mudanças de papel, você falou de uma outra parada que é a gente está fazendo coisa que a gente nunca fez. Então, você falou exatamente essa frase, né? A gente nunca fez essas coisas, estamos fazendo. Então, você está assumindo papel, lidando com complexidade de coisas que você nunca precisou lidar antes, né? E escalar, crescer, expandir um negócio é essencialmente isso, né? É ir para lugares que você nunca esteve antes, é construir coisas que você nunca construiu, é lidar com desafios que você nunca precisou lidar e com o desconhecido o tempo inteiro, né? Então você está ali na trincheira, na fronteira do seu negócio, expandindo a sua, os seus limites, né? Para lugares que você não teve, ainda não esteve, para aumentar o tamanho do seu negócio, né? Isso envolve isso envolve realmente lidar com desafios que você ainda não conhece. E você falou num ponto aí que pô, você fez a mentoria com o cara da 99, você fez o processo aí de counseling e várias outras coisas, né, que você desenvolveu. E um ponto assim que eu ia perguntar é isso: como que você aprende com a experiência de outras pessoas? Como que você usa mentores, se teve mentores, se você aprendeu ou se você foi na raça descobrindo as coisas sozinho e fazendo, assim, se tem pessoas, se você é uma pessoa que costuma comprar a experiência dos outros ou usar a experiência de outros, ou você é um cara que vai na raça e desmembra, assim, porque, e aí, porque tem uma parada que eu acredito muito, assim, que existe uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Conhecer o caminho é tudo muito bonito, né? Cara, eu tenho uma meta, a gente quer isso, queremos chegar em tantos colaboradores, equipe desse tamanho, tantos clientes, aí você traça um mapa, vamos fazer isso, vamos expandir para esse mercado, vamos fazer esse plano de marketing, você traça um mapa e você está com um caminho muito planejado, só que você nunca percorreu esse caminho. E aí, quando você começa a percorrer esse caminho, você vê que, bicho, é tudo diferente, tem um monte de coisa que eu não sabia, tem barreiras que eu não imaginava, e aí, quando você percorre o caminho, você vê que o caminho que você percorreu é muito diferente do caminho que você planejou. Então, conhecer o caminho é uma coisa, percorrer o caminho é outra coisa. E aí, se eu estou querendo ir para um caminho que eu nunca fui, a melhor maneira é ir acompanhado de alguém que já percorreu esse caminho antes de mim, porque ele consegue antecipar muito o problema, ele consegue prever, antecipar coisas e me evitar erros desnecessários, né? Então, a pergunta é: como que foi isso para vocês? Vocês usam, você consegue perceber a ajuda de outras pessoas, estar junto, ouvir outras pessoas, ou vocês foram muito na raça e descobriram sozinhos? Cara, legal. A gente fez um pouco dos dois, mas para coisas diferentes. Então, pô, a raça foi muito a raça de descobrir quem que era o cliente, qual que era o produto, qual era a dor, porque ninguém vai falar isso. Você pode contratar uma mentoria ou ter um mentor de alguma coisa que ele não vai te falar isso. Então, tem coisas que você não pode, não tem como delegar. Então, conhecer o cliente, não tem como delegar isso, por exemplo. Então, isso você tem que fazer na raça. E é bom gastar sola de sapato porque nada substitui a sola de sapato para conhecer o cliente. Nada. Nada substitui. Então, isso foi super fundamental para a gente. Por outro lado, tem coisas nessa parte de gestão e financeiro, entre outras coisas, que a gente conversa com muitas pessoas. Então, a gente tem uma rede de relacionamento hoje muito boa, não só por causa da aceleração, mas por causa do nosso hall de investidores, né? Então, a gente consegue acessar muitos outros empreendedores e empreendedoras que ou estão no mesmo momento que a gente ou já passaram por isso. Então, o Paulo Veras, por exemplo, foi um relacionamento de uma pessoa dentro da empresa, que a gente fez um call com ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem investidores anjo que nos ajudaram em várias questões. Pô, muito mais assim, pô, caminhos, tem esse caminho, e aí a gente entende quais são os prós e contras de cada um, mas a decisão no final do dia é sempre nossa. Sim. Até porque a jornada é diferente, independente do que seja, ninguém fez um negócio exatamente igual ao nosso. Sim, Então sempre vai ser eu acho diferente. isso super importante no sentido de que, assim, primeiro, o negócio é seu.
E o cara, quando ele é empreendedor, ele tem que entender que o risco é dele, os ônus e bônus são dele. Assim, ele tem que tomar as decisões do negócio dele, ele tem que assumir os riscos e lidar com as consequências, né, das decisões que ele tomar. Ninguém deveria, e você como gestor e dono do seu negócio, na minha opinião, não deveria aceitar ninguém de fora entrar e dizer o que você deve fazer no seu negócio. Você tem que ser a pessoa que tem que tomar as decisões por conta própria e assumir esse risco. Por quê? Porque se você faz o que outra pessoa disse e dá errado, você vai jogar a culpa para ela, você não assume também a culpa. Então você vai, não fui eu que errei, eu só segui o que fulano de tal falou que eu deveria fazer. E qual que é o ponto? É aprender com a experiência do outro e ver o que faz sentido aplicar no seu negócio, né? Eu acho que tem que ter esse cuidado de quando eu busco uma mentoria, quando eu busco experiência de fora, não é alguém que fala, cara, se eu fosse você, eu faria isso. Não quero saber o que você faria. Me fala da sua experiência, deixa eu entender o que você fez, deixa eu entender como que você conseguiu, como que você enfrentou esse problema no seu negócio, como você resolveu. Deixa eu aprender com a sua experiência para ver como que eu vou me comportar no meu negócio. Mas o cara não tem que apontar dedo do que você vai fazer no seu negócio. Você precisa poder olhar e ver por cima do ombro dele o que ele viveu e como que ele passou por aquilo. E aí você toma suas decisões, né? E lida com as consequências daquilo, né? Então, é importante ter pessoas perto, mas é importante como gestor do seu negócio também saber que a responsabilidade sempre vai ser sua, né? Você não pode terceirizar ela para outra pessoa, né? Concordo total, 100%. No final do dia, é você que está lá, né? Você que está com o skin in the game ali, a outra pessoa não. Sim. E ninguém conhece mais o seu negócio que você mesmo. Eu gostei muito do que você falou. É mais importante você perguntar para ela o que você fez, como que você passou por esse desafio, como é que você resolveu esse problema, do que falar o que eu tenho que fazer. A pessoa não vai ter eu falo assim, informações. porque isso é o que a gente lida todo dia, né? E a autoescola, ela é um ecossistema construído sobre esse pilar, né? A autoescola, ela talvez seja um ecossistema de direcionamento e mentoria, um programa, talvez uma rede de crowd mentoring, no qual você tem acesso à experiência de outras pessoas, você compra a experiência de outras pessoas, você não compra pitaco das outras pessoas, você não tem acesso a pitaco e opinião de ninguém, você tem acesso à experiência, porque a experiência do cara é o que vale, o pitaco dele não vale nada, a experiência dele vale. Sim. Então, na maioria das vezes, quando as pessoas vão procurar mentoria, vão procurar ajuda ou grupos de negócio, ela entra nesse grupo para ter pitaco de outras pessoas para o negócio dela. A autoescola, o cara não entra para ter pitaco, o cara entra para ter acesso a experiências vividas pelos outros empreendedores e poder trazer isso para dentro do negócio dele e tomar as decisões mais acertadas no negócio dele, né? Então, acho que tem essa diferença entre você ter acesso ao pitaco do outro, do que ele acha que você deveria fazer, e ter acesso à experiência daquilo que ele fez no negócio dele, e você poder aplicar isso no seu, né? Acho que essa diferença aí, apesar de ser sutil, mas é gigante, né? É absurdo isso aí. Faz total diferença, cara. E sempre ter uma rede legal para trocar ideia e perguntar e ouvir é sempre legal, cara. Porque empreender é uma jornada dura, é difícil. Sim. Você não vai estar bem todo o tempo. Você sempre vai ter altos e baixos. Vai ter uma hora que você está feliz e tem uma hora que você está triste pra caramba. Se você tá feliz o tempo inteiro, cara, em termos de se tá tudo sempre muito bem, é porque tem alguma coisa errada que você só não viu e que a conta vai chegar. Então, você ter essa rede de apoio cara, é fundamental, cara. Isso é o que faz a diferença. Show. E é por isso que é muito difícil, inclusive, ser empreendedor sozinho, se você não tem uma rede de apoio. Então, isso é uma coisa muito legal, inclusive. Massa. Cara, valeu demais pelo papo. Assim, como eu disse, a gente poderia ficar aqui trocando muita ideia, mas vamos deixar com um gostinho aí de quero mais, quem sabe vem num próximo. E mais uma vez, valeu demais, muito obrigado por estar aqui e participar desse bate-papo e contar um pouquinho da sua história, da sua experiência para a galera que acompanha aqui a Autoescola. E fala aí assim, quem quiser encontrar a Conta Simples, encontrar você, como que funciona esse negócio todo aí? Boa. Cara, antes de começar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de bater esse papo com você. Como eu falei, você, tá com a gente há muito tempo também, então, cara, uma super parceria que a gente tem. Bom, para quem quiser conhecer mais e abrir uma conta com a gente, é muito, muito fácil. É só acessar o nosso site, contasimples.com. A gente vai deixar um link aqui também para vocês, um link especial aqui para acessarem na descrição em algum lugar.
E, pô, se quiser encontrar a gente no Instagram, é contasimples.br, muito simples, @contasimples.br, e eu é Ricardo Gotti, Ricardo GOTT. Se você quiser falar comigo, qualquer coisa também, é só mandar uma mensagem. A gente tem um time lá sensacional que vai estar à disposição para ajudar vocês, tirar qualquer dúvida também. E pode mandar uma mensagem para mim que eu respondo todas também. Então, é assim que vocês podem encontrar a gente. Show de bola. É isso aí, senhoras e senhores. Esse é o Ricardo Gottschalk e esse foi mais um episódio do podcast da Autoescola. Nos vemos no próximo. Valeu, Ricardo. Grande abraço. Até mais, turma.